Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje nossa conversa vai ser sobre improbidade administrativa. Você já deve saber, né, que nós tivemos uma alteração na lei de improbidade administrativa. Claro que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, de repente, não mexem, não lidam diariamente com a Lei 8.429. Tampouco estudam essa lei, porque muitas vezes não é um aluno de idade administrativa. Muito bem, eu estou na Constituição Federativa do Brasil. Legal. Se eu der um Ctrl F aqui na Constituição e escrever improbidade administrativa, eu vou chegar a um dispositivo lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. 37. Opa, tá muito pequeno isso. 37, parágrafo 4º da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Legal? E olha o que está escrito aqui, galera. Atos de improbidade administrativa importarão terão como consequência, não é? A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O erário público, o patrimônio. Não precisa falar erário público, erário. Na forma e gradação prevista em lei. Olha aí o Fernando Collor. Sem prejuízo da ação penal cabível. Agora, um detalhe. A Constituição disse isso sobre os atos de improbidade. Ela disse que teremos as consequências do famoso RIPS. Quem estuda para concurso não pode esquecer nada. E o que é o RIPS? O RIPS é ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Pois bem, volta para cá. Só que tem uma coisa. Se nós sabemos, professor, mostra isso em formato de slide, memorização, né, com professores que não conseguem colocar uma linha amarela, como esse imbecil aqui, e que nós conseguimos lembrar do RIPS. Legal. Agora vem para cá. Professor, isso é o texto constitucional, não é? É. Quem é que vai delinear os atos de improbidade? Que tipo de lei que faz isso? Aí nós vamos chegar numa outra lei, a famosa Lei 8.429 de 92. Repita, 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Eu brinquei a época dessa lei, que deveria ter sido escrito um livro por Fernando Collor de Mello, claro. Imagina, Fernando Collor de Mello, Lei de Improbidade 8.429 de 92. Teoria e prática, porque ele também dançou nela. Ok. A Lei 8.429 de 92, ela vai dispor sobre os atos de improbidade, ok? Muito bem, eu tenho ela aqui em slides e eu quero mostrar uma alteração legislativa que ocorreu nela. Mas antes de ir para ela, eu gostaria ainda de ficar no texto constitucional e lembrar vocês do seguinte: você sabia que no Brasil poucas coisas são imprescritíveis? O racismo, por exemplo, é imprescritível. Ele pode ser punido depois de 10, de 20, de 30 ou de 40 anos. Já a improbidade, o ato ilícito de improbidade, ele pode prescrever. Mas o ressarcimento, pegar o dinheiro do político malandro que meteu a mão no dinheiro público e cometeu o ato de improbidade, que não é de probidade, probidade é de honestidade, o ímprobo ou improbo, esse ato de ressarcimento é imprescritível. Vejamos o texto constitucional no parágrafo 5º, que diz assim: a lei, olha que bonito esse grifo, o cara tem que ser um gênio para fazer um grifo desse. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Legal? Senhores, então eu pergunto, uma hora ou outra, o ato em si de improbidade vai prescrever? A lei pode estabelecer prazos de prescrição. Só que vem o dispositivo e fala ressalvadas. Ressalvadas o quê? Ressalvadas as ações de
ressarcimento. Por quê? Porque a lei não pode estabelecer para essas ações de ressarcimento prazo de prescrição. Por quê? Porque elas são imprescritíveis. Senhores, eu sei o que você deve estar pensando ou falando agora. Esse professor ficou aqui a me dizer, o vídeo diz, Lei 8.429 de 92, alteração legislativa. E cadê a alteração legislativa? Eu primeiro quis fazer um discurso aqui, uma abertura, né? Uma inauguração, um introito a dizer do que tratamos. Nós tratamos de lei de improbidade, o que ela é, qual a previsão constitucional, a previsão legal. Agora sim, eu vou para a lei. A lei de improbidade administrativa nos seus pormenores. Vamos lá? Nos seus pormenores. Cadê a lei de improbidade que eu não acho? Cadê a lei de improbidade? Achei. Vamos lá? E aí eu quero mostrar uma coisa. Atos de improbidade, na lei de improbidade nós vamos encontrar 3 grupos. É isso mesmo. Existem atos de improbidade, na lei de improbidade, que importam enriquecimento ilícito. Existe na lei de improbidade administrativa atos que causam lesão ao erário. Existem também na lei de improbidade atos que atentam os princípios da administração. À época eu fiz um mnemônico bastante copiado hoje na internet, que é o famoso ELA. E não tem problema nenhum copiar, tá? Citando fonte. Então, às vezes o cara pega o material igual, pega todo o material da gente e usa. Mas estamos num país que ninguém mais tem ética, nem respeita as ilicitudes, direito autoral. Ok, né? Acho que já foi. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou que atenta aos princípios da administração. Muito bem. Vocês vão ver que tabela que nós fizemos sobre isso. Primeira coisa, eu posso ter vários atos de improbidade descritos no artigo 9º. Por exemplo, eu vou ler um. Olha aqui, ó. Vou ler um pequenininho. Aqui, ó. Utilizar em obra, serviço particular, veículos, máquinas ou material, né, de propriedade ou à disposição das entidades, bem como trabalho de servidores públicos e tal. Já pensou? Você é chefe, pega lá os funcionários da seção, você é servidor público e utiliza numa obra na sua residência. Isso é ato de improbidade, que cai no E do ELA. E o que é o E do ELA? É o ato de improbidade do artigo 9º que causa enriquecimento ilícito. Ele não cai no lesão ao erário e também não cai nos atos que atentam aos princípios da administração. Fechou? Às vezes cai assim numa prova que você vai fazer. E se o sujeito frustrar licitude de processo licitatório? Essa é fácil lembrar, ó. Licitude, licitação, cai do L de lesão. Essa é fácil, não é? E aí você vai falar, opa, então eu posso ter vários blocos de improbidade. Pode sim. Olha um bloco de improbidade que tá louco para cair em um monte de prova por aí, que é esse aqui, ó. Deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade, previsto na legislação. Então, se você deixa de cumprir exigência de requisito de acessibilidade, pessoa com deficiência e tal, você vai cair no ato de improbidade do E, do artigo 9º? Não. No L de lesão? Não. Você cai no ato de improbidade que atenta aos princípios da administração. Tudo certo? Ótimo, professor, eu entendi. Agora tem um probleminha. Depois de você estudar tudo isso, sabe qual é a importância? Deixa eu colocar aqui, galera, aquele documento que me dá as tabelinhas, deixa eu ver. Pessoal, só que agora eu tenho para falar para vocês o seguinte. Os atos de improbidade, já descobrimos que ele pode cair no enriquecimento ilícito, pode cair no lesão ao erário, pode cair nos princípios que atenta aos atos de administração, certo? Aí é que tá.
Aí é que tá. O famoso ela. Calma, vou falar da atualização legislativa. Só que a suspensão dos direitos políticos aqui é de 8 a 10. Aqui é de 5 a 8. Aqui é de 3 a 5. Aqui tem multa também, multa civil, até 3 vezes o acréscimo. Aqui também tem multa no lesão, até 2 vezes o dano. Aqui também tem multa, até 100 vezes a remuneração. Aqui também tem proibição de contratar, proibição de contratar, proibição de contratar. Só que no primeiro caso, a proibição de contratar é por 10 anos no enriquecimento ilícito. A proibição de contratar, né, de contratar com o poder público, alguém que fez isso, cometeu esse ato de improbidade, é de 5 anos de lesão erária. E que atenta aos princípios da administração é 3 anos. Putz! Além de saber qual ato onde cai, tem circunstâncias e consequências diferentes? É isso. Ok. Agora, olha o que nós fizemos para vocês não errarem. A gente coloca as 3 colunas. O que é mais fácil de lembrar? Proibição de contratar. Aqui é 10 e aqui 5 e aqui 3. O que você faz? Ó que fácil. Agora 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Baba? Professor, não entendi. Ué, como assim não entendi? Você não tem 10, 5 e 3... Lá em cima, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10? Então, olha lá que legal. 10, 5 e 3, sobe 5, 5, 8, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Ah, mas e a multa? A multa é uma baba. 3, 2, 1. 1 é pouco, 100. Aí como é que fica? Ah, mas quem disse que isso é fácil, Ale? Olha isso aqui, Ale. Aqui é 3 vezes o acréscimo. Aqui, professor, é 2 vezes o dano. E aqui, professor, é 100 vezes a remuneração. Pois não. Alfabeto. Primeiro é o A, depois é o D, depois é o R. Vamos ver se dá para fazer desde o início? Então vamos lá. Vamos ver se você mata isso aqui. Cai na sua prova um ato de improbidade, proibição de contratar no E. 10. 5. Depois 3. O que eu faço? 3, sobe. 3 a 5, 5 a 8, 5 a 8. E agora? Até 3A, até 2D, até 100R. Legal? Aê! Agora vem a aula, depois de 14 minutos. Claro que vai ter alguém no YouTube que vai escrever assim, ó. A aula só começa aos 12. Tão legal você dar conteúdo de graça e a pessoa ainda vai lá, dá vontade de você mandar. Mas você não pode, ok? Então eu pergunto para você, qual a atualização legislativa? Hein, doutor Tiago? Qual a atualização legislativa? A atualização legislativa, pessoal, ela se dá por conta de da alteração que foi feita na própria lei de improbidade. Professor, o senhor não me mostra na própria lei? Eu não quero que o senhor mostre no slide, não. Pois não? Eu mostro. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Ato de improbidade e tal. Vai lá para o artigo 9º. Vai lá para o artigo 9º. Vai lá para o artigo 9º. Legal. Você vai chegar... Aliás, não é o artigo 9º, né? Você vai até o artigo 10. Você vai chegar no artigo 10 e você vai ver que ele aumentou. Como assim aumentou? Você vai ver que eles trouxeram agora um capítulo. Olha aí, ó. Capítulo de improbidade novo. Mas será que... Aliás, uma seção, né? Olha aí, ó. Seção 2, incluída pela Lei Complementar 157 de 2016. Agora tem o quê? Ah, oh, meu Deus, mudou a minha tabela! É, porque antes era ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, que atenta aos princípios que causa lesão erária ou que atenta aos princípios de administração. Agora, além de tudo, você tem atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Caso de imposto, de qualquer natureza. Meu Deus. Então eu peguei essa palavra aqui, ó, tributário, e ela virou tela. É, fazer o quê? Quem dá aula para concurso tem de criar, né, mecanismos dos seus alunos queridos não esquecerem a matéria. Só que eu queria falar uma coisa sobre essa alteração. Galera, presta atenção. Esses atos de improbidade não vai mudar o mundo, não. Esses atos de improbidade, agora criaram uma coluna, está aqui, constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão, conceder ou aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que diz o artigo 8º-A da Lei Complementar 116, tá? Envolve imposto sobre qualquer natureza. Tá legal. Principal consequência do ponto de vista de provas e concurso, as consequências do 10A, que é o famoso T. Bom,
perda da função pública, a suspensão é de 5 a 8, aliás é igual de lesão ao erário, e a multa ela é bem diferente, porque ela é até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido aí e que indevidamente, enfim, tá? Legal. Agora, em termos de vigência, de aplicabilidade disso tudo. Pois bem, eu fui lá nessa lei e descobri uma coisa, que diz assim, essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Ora, se essa lei entra em vigor na data da publicação, eu já sei que está em vigor 29 de dezembro de 2016. Só que aí ele fala o seguinte, o disposto no 8º A, que eu acabei de falar, vão entrar, olha o que ele fala, somente produz efeitos após o decurso do prazo do artigo 6º. Então, apesar de falar que ela já tem vigência, olha o que ela fala em relação à produção de efeitos. O artigo 6º fala que os entes federados terão 1 ano contado da publicação dessa lei complementar, revogar os dispositivos que contrariam o disposto no artigo 8º A. Moral da história, a lei vigente já está em 29 de dezembro de 2016, mas só produz seus efeitos após 1 ano a contar disso. Então, só produz seus efeitos após 29 de dezembro de 2017. Tomem cuidado quem vai fazer prova, porque eu entendo que possa cair uma prova bem no meio de 2017. Por quê? Eu estou em 2016. Ele fala que em 2017 produz seus efeitos. Mas ela está em vigor aqui, ó, em julho de 2017, por exemplo. Então, eu entendo que é possível cair. Então, nas aulas, em outros trabalhos, a gente explica pormenorizadamente. Fiquem espertos quem vai fazer prova com as alterações da 157 de 2016. Eu não vou gastar aula para explicar todas essas alterações. Teve também uma alteração no artigo 17 também, né, que está aí na tela de vocês, ó, que para efeitos desse artigo também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária. Para efeitos de provas, então, tomem cuidado que, apesar dela só produzir efeito em 2018, tecnicamente a lei tem vigência, tá? Então isso é um pouco perigoso para efeitos de prova. Tomem cuidado, aproveitaram aí a tabela da lei de improbidade. Espero que tenha sido útil, a gente grava num volume aqui, num ritmo um pouco mais rápido, porque é um encontro episódico. E quem não estiver fazendo o nosso curso, por favor, convido aí ao site do neafconcursos.com.br e faça bom uso. Temos nossos cursos lá à disposição, cursos online que você pode assistir em qualquer momento. Muito obrigado por mais uma oportunidade de conversar com vocês. Fiquem com Deus.